E todo o processo colonial, ele tem uma exaustão. Nós temos que entender por que Israel ainda não ruiu. Porque os Estados Unidos é que, na verdade, financiam isso. Quer dizer, Israel, se a gente fosse fazer uma comparação ingênua, vamos dizer, Israel é uma espécie de polícia militar com aviação dos Estados Unidos ali. Este genocídio e esta ocupação dos Estados Unidos. Eu vou tentar demonstrar isso com alguns dados novos que nos chegaram. Alguns deles foram, inclusive, publicados pela grande mídia, mas as comparações não. A informação que foi publicada semana passada é de que os Estados Unidos, desde o dia 7 de outubro do ano passado, já enfiou nessa matança 22,8 bilhões de dólares, o que dá 125 bilhões de reais. Neste genocídio, 152 bilhões de reais é o que os Estados Unidos colocaram. Deles, 17,9 bilhões de dólares em ajuda direta e 4 bilhões de 860 milhões de dólares, os Estados Unidos defendendo Israel com sua presença ali. Por exemplo, atacando o Iêmen, por exemplo, guarnecendo o Mar Vermelho, etc. Tudo isso é intervenção direta dos Estados Unidos. Por exemplo, não no último, mas no penúltimo ataque de autodefesa e de retaliação do Irã contra Israel com mísseis e drones, a maior parte foi interceptada pelos Estados Unidos, com colaboração alemã, francesa e inglesa. Então, Israel não tem condições de se defender sozinho. E o mais curioso são os dados depois que nós pesquisamos. Então, nós encontramos que para cada palestino abatido neste genocídio, os Estados Unidos gastaram 434 mil dólares, quer dizer, 2 milhões e 400 mil reais. Para cada palestino abatido em Gaza, os Estados Unidos gastaram 2,5 milhões de reais. Essa é a pistolagem mais cara da história humana. Nenhum cangaço fez isso na história. Nenhuma matança fez isso na história. Nenhum experimento hitleriano chegou perto disso. Então, são os Estados Unidos que estão matando. Tem alguns dados ainda aqui que eu gostaria de fornecer, que são assim, é até difícil de acreditar, mas os dados são bem consistentes. Os Estados Unidos financiam Israel desde 1959, antes disso não. Apoiava militarmente, diplomaticamente, politicamente, etc., mas não tinha esse nível de ajuda. Desde 59, os Estados Unidos, basicamente, com esmola do Tesouro estadunidense, mantém esse projeto genocida. De lá para cá, por valores atualizados, os Estados Unidos já meteram em Israel 251,2 bilhões de dólares ou 1,4 trilhão de reais. Isso dá 16 bilhões e 300 milhões de dólares por ano. Isso dá mais ou menos 62% do PIB atual de Israel pelo critério da paridade do poder de compra. E, por último, aquilo que eu duvido que você vai acreditar nisso. Isso dá 150% mais, portanto, 2,5 vezes de multiplicação, os 100 bilhões de dólares por valores atualizados que os Estados Unidos investiram no maior plano de reconstrução pós-guerra da história, o Plano Marshall na Europa da Segunda Guerra. Pode isso? Então, é por isso que essa coisa se sustenta. E é por isso que isso fica difícil, claro, porque essa é uma guerra contra os Estados Unidos, essa é uma guerra dos Estados Unidos.